estamos chegando, sextou com sua prosa boa, com a melhor água do Brasil, Água Caiapó, claro, nossa parceira de sempre. Hoje eu estou recebendo uma dupla que não é sertaneja, mas tem resolvido o problema de muita gente, cada um nas suas competências. E por sinal são muito competentes. Eu estou recebendo dois amigos advogados que, por sinal, são sócios, também são amigos, né? E eu gostaria que vocês se apresentassem. Boa noite, Luciano. Boa noite, Thiago. Posso começar? É porque a gente tudo é combinado, né? Tem até quem fala primeiro, mas meu nome é Luciano Costa, graças a Deus recebi esse nome de batismo da minha mãe, ao saudoso Luciano do Vale. Alguém se recorda dele, narrador? Na época não. Mas a gente, graças a Deus, está aqui, né? Fico até agradecido pelo convite, né? Por estarmos aqui hoje. E Luciano é um cara simples, né? Começou jogando futebol lá no antigo Jaque. Você achava que ia ser o Neymar? Jamais. Mas a gente tem você jogava bem? Mas não, meia boca, só completava o time. Mas por sinal você bate bola bem no direito, né? Ah, com certeza. Aí a gente tem que se achar um dia, né? Graças a Deus achei o caminho do direito aí, achei esse rapaz perdido no meio do caminho também. E estamos aqui hoje, né, Thiago? Já com muitos anos de parceria, trabalhando na área empresarial hoje em dia, eu cuidando dessa parte civil, o doutor Thiago da parte trabalhista. Nos encontramos aí na faculdade, de lá para cá a gente está nessa parceria de 20 anos ou mais, se brincar. Vixe, é muito tempo. Muito Espera tempo. o Thiago se apresentar, depois a gente entra na história da parceria. Guilherme, boa noite quem está nos assistindo. É uma satisfação estar de volta no seu programa, né? Agora em dupla? Na prosa boa, agora mais pesada ainda, porque em dupla, né? É uma satisfação estar aqui de volta e poder somar, a gente poder conversar, fazer um bate-papo e somar para essa grande audiência desse programa que você tem. Como é que vocês se conheceram, viraram amigos? Já viraram amigo primeiro, viraram sócio? Como é que foi isso? A gente, na faculdade, nós estudávamos em lados opostos, né? Cada um ficava num canto de uma sala ali. Eu sempre gostei mais de sentar ali na frente, o Thiago mais ali no meio, na ponta. Ele tem cara de fundão. Mas eu não era da turma do fundão. Não, dessa aí eu posso confirmar, realmente não era não. Então nós começamos ali em 2006, né, na faculdade, e eu comecei a estagiar na advocacia logo no segundo período de direito ali. E aí o Thiago, como sempre, né, cara do povão, vendedor, conhece muita gente, chegou um dia e falou: Luciano, você está no caminho aí, vamos começar uma parceria, vamos começar a pegar uns processinhos aí, vamos estudar uns casos aí, vamos ver no que vira. E aí começamos numa brincadeira que hoje virou uma empresa, virou um empreendimento, virou uma sociedade, virou nosso ganha-pão, né? Virou nossa meta de vida aí. Falando em empresa, Thiago, nós percebemos que vocês, a advocacia de modo geral, evoluiu muito nesse período, inclusive nessa visão dos escritórios serem também uma empresa, não é isso? Eu acho que eu e o Luciano conversamos muito isso, né? E o Luciano começou dizendo isso, acho que a gente está aí há mais de 20 anos, se for pegar desde, nós falamos em 2010. Aí a gente já trabalha, acho que em 2008, né, Luciano, a gente já vivia do direito. Já, praticamente. A gente já trabalhava, já ainda dentro da faculdade. Despertou ciúmes até de professores, de colegas. E a gente vai vendo essa evolução. Até conversava isso com o Luciano há poucos dias, que você não tem mais como ter aquele escritório onde você fica sentado ali e espera o cliente bater na porta. Primeiro, nós estamos falando de uma cidade que forma aí, eu creio que por semestre, mais de 200 bacharéis em Direito. Nós temos 4 universidades. Né? Então, a gente deve formar aí por ano 400 bacharéis em Direito. De 10 anos para cá, a gente está falando mais ou menos de 3 a 4 mil profissionais do direito, seria isso? Justamente. Para você ter uma ideia, nós pegamos o OAB em 2011, 2012... 33 mil, hoje está nos 70 mil. Então, assim, em 12 anos, né, 14 anos, você dobrou o número de advogados no mercado. E aí, quando você dobra o número de profissionais em qualquer setor, você tem de tudo. Você tem desde o bom ao médio, ao ruim. Então, e é normal. Né? Acho que isso está acontecendo muito na medicina agora. Acho que a medicina também está começando a ter esse problema. Então, você tem que profissionalizar. O escritório tem que ser uma empresa, o escritório tem que ter uma gestão.
E a gente vem trabalhando, tanto é que hoje a gente está com a nossa sede própria, a gente consegue ter uma gestão, então isso com o passar do tempo nós fomos aprendendo, mas hoje o escritório de advocacia ele é uma empresa, ele tem que ter uma gestão, senão não flui. Vocês começaram já, cada um nas suas áreas, ou era de tudo e aí vocês foram nichando? Como é que é o atendimento hoje, até chegar aqui? Como é que está hoje? Guilherme, isso é Deus que coloca as portas e vai abrindo as portas dos nossos caminhos, né? Nós começamos, como todo mundo, na área civil. Nós éramos advogados civilistas, nós dois. E aí surgiu um momento que o Thiago, ele se aproximou do sindicato. Né? Então, assim, ele foi trabalhar nesse sindicato, se aproximou do direito do trabalho, aprendeu cálculos, aprendeu... Assim, o que a gente às vezes não vê na faculdade, né, a gente aprende na prática, foi o que ele fez lá. Então, casou o projeto faculdade com o projeto prática. E aí ele chegou, Luciano, você está na área civil, você gosta disso? Ah, gosto, então eu vou para trabalhista. Vou começar no direito do trabalho, eu gosto de direito do trabalho. E assim, é uma coisa que ele gosta de fazer e eu gosto de fazer o civil. Então, assim, são realidades um pouco diferentes, né? A realidade trabalhista é mais audiência ali, mais aquele contato. O civil é uma coisa mais maçante, uma coisa mais... Às vezes o processo até se mais demorado. Mais demorado, exatamente. Nós tínhamos um inventário do ano 2000. Nós já vimos ações lá que passou pelo escritório de 1984. Então, assim, são processos que não acabam. Caraca. São processos longos. Então, assim, foi até interessante, né? Eu chamo ele de velho. A gente tem esse... Foi até interessante a gente... as coisas foram se encaminhando, né? As áreas não partiu, parei, não, hoje eu vou fazer isso. Não, as coisas foram se encaminhando de forma tão natural que isso entrou nas nossas vidas, entrou no escritório. Isso, né? Acho que, na verdade, quando você começa, você não tem um nicho, né? Você vem o que dá. Quando você começa, o que dá para fazer, você faz. Então, ali não tinha um nicho, assim, depois... É tipo aquele ditado, Thiago, primeiro você começa e depois você melhora? Isso, então a gente começa ali tudo, cobrança, acho que eu fiz, naquela época tinha pessoa embriagada, era presa, né, fazia o bafão, tinha preso, então a gente pegava muito liberdade provisória ali, né, então fazia tudo. E aí depois, de fato, o próprio mercado a gente vai vendo o que era o nicho ali, e depois acaba que há essa separação das áreas de atuação, né? E primeiro porque é impossível concorrer com o Luciano. O Luciano é um esmo advogado processualista que não é porque é meu sócio, não é porque é meu irmão, mas eu conheço poucas pessoas que têm a capacidade de conhecimento processual civil quanto o Luciano. Então, eu não vou concorrer com o Luciano, eu ficaria muito para trás. Então, o Luciano domina muito bem a parte civil, a parte processual civil, e aí eu vim para trabalhista e consegui, né, se encaixar, fazer o nome, fazer o escritório, entrar dentro da parte trabalhista. Isso encaixou bem, porque justamente isso que o Luciano colocou. Você tem cliente que se atende nas duas áreas, por exemplo? Assim, acho que hoje 70% dos clientes nossos, 80%, são... das duas áreas, tanto civil quanto trabalhista. Acho que um ou outro faz só trabalhista, acho que um ou outro... Sempre tem, né? Às vezes acontece, o cliente chega lá na área trabalhista com um problema e começa a contar um caso diferente. Não, esse aqui é o Luciano. E aí a gente começa. E aí, quando a gente vê, a gente está atendendo os dois nichos, né, das empresas. E aí, a gente falou naquela outra vez que você teve aqui sobre a necessidade de não esperar chegar um problema para ter um advogado. Isso serve tanto para o civil quanto para o trabalhista? Certo. E até, interessante você tocar nesse assunto, eu tive uma reunião com um cliente essa semana, segunda, e eu dizia isso. Eu falo muito assim, e quem está nos ouvindo, até quem está nos assistindo agora, para marcar isso. Eu digo assim, médico, ele não cura a doença. O médico, ele trata a doença. Ele não cura a doença. Ele trata a doença. E com o advogado não é diferente. E o advogado, muitas das vezes, ele não cura a doença. Ele vai tratar a doença. O que faz com que essa doença não aconteça ou não evolua é a forma que você traz a sua empresa, a gente trazendo para o direito, no dia a dia. Então, se eu tenho uma empresa que eu não tive uma advocacia preventiva, provavelmente, quando eu procurar um advogado, eu não vou curar essa doença, eu vou apenas tratar. Muitas vezes o advogado vai só tratar essa doença, mas ele não vai dar a cura, porque essa doença não tem mais cura. Então, trazendo aqui para o direito,
é a mesma forma. Então, o investimento hoje, e é o foco nosso, é na advocacia preventiva. Se você, aí é que é ditado, antes prevenir do que remediar. E é justamente isso. Quando você tem um investimento numa advocacia preventiva, você vai evitar uma doença. E a gente enfrenta muita resistência, né? Quando as empresas chegam para a gente fazer uma espécie de planejamento, entender, porque a gente tem que entender a realidade do cliente. Nem tudo que a gente propõe as empresas podem fazer, né? Então a gente tem que se adequar à realidade dele, e a gente às vezes encontra muita resistência. Quando a gente começa a montar um projeto, olha, aqui teria que ser dessa forma. Às vezes o empregador, porque o empregador hoje em dia, o empresário, ele foi feito para entender da empresa dele. Ele sabe comprar, ele sabe vender, ele sabe negociar, mas ele não sabe fazer parte contábil e ele não sabe fazer parte jurídica. Então é aí que a gente entra para auxiliar. A gente jamais impõe qualquer condição para o empresário. Pois é, e aí chegando lá no finalmente dessas questões, se ele não planejar essas questões, aí que vem o problema, né? Justamente. E às vezes acontece isso, da gente apresentar um projeto, ele não quer fazer. Ele já está acostumado à forma de trabalhar. Aí quando acontece um problema, aí ele volta atrás. Não, então vamos, já que está acontecendo assim, vamos... E assim, não tem jeito. Às vezes a pessoa está acostumada a trabalhar daquela forma, uma hora vai dar problema. E esse é o problema, que aí fica caro. Para corrigir fica caro. Então, o dentista fala isso, gente, né? Eu corrijo o problema, você escolhe, você vai vir fazer o canal, você vai tratar a cara, você vai prevenir. Usa fio dental. Não é isso? Isso, escova os dentes, né? Então é a mesma, a advocacia é como eu disse, não é muito diferente, eu faço o comparativo com a área da saúde aqui, mas não é, até porque você tem uma saúde, a saúde é a sua empresa, né? No caso, o nosso escritório o foco é empresarial, né? Então, a saúde da sua empresa vai... Mas, eu até disse isso com você, Guilherme, no outro podcast, sabe o que é o problema? É porque o empreendedor, o empresário, eu até digo assim, o que é o que... Eu e o Luciano também conversa muito isso. O que acontece? Ele é bom. A maioria dos empresários, ele é bom naquele negócio que ele está fazendo. Ele sabe comprar, ele sabe vender, ele sabe captar a clientela, mas ele não sabe fazer gestão, porque ele não aprendeu isso. Né? E, na verdade, na faculdade, eu também não aprendi a fazer gestão de escritório, o Luciano também não aprendeu, a faculdade também não ensinou isso. A faculdade nos ensinou, na verdade, até a faculdade nos leva para que você termine os 5 anos de faculdade acreditando que o único meio de prosperar na advocacia é com a advocacia contenciosa, que é aquela da inicial, da defesa, da sentença, do recurso, que é aquela advocacia do embate. E não é isso, né? Mudou. Não, justamente, mas a faculdade não ensina isso. Então, eu digo assim, que também o empresário, o empreendedor, ele sabe empreender o negócio dele. Então, um cara que tem uma loja de peças, ele sabe comprar peças, ele sabe vender, mas ele tem dificuldade em fazer gestão. E fazer gestão de pessoas é o mais difícil. Você gerir uma equipe, né? Então, eu tenho a minha equipe, eu tenho que gerir... A gente tem um escritório hoje, nós somos uns 9 lá, fora eu e o Luciano. Então, nós temos essa dificuldade também, eu e o Luciano, como dentro do nosso próprio escritório, de gerir a parte humana. E o empreendedor da mesma forma, gerir a parte humana, entender o que é o direito de cada um, como que você vai fazer o contributo, qual que é o direito desse empregado. Então, às vezes, quando ele se vê, ele começa com um negócio pequeno, que ele entende, ele vai ampliando nesse negócio, e quando ele assusta, ele está numa bola ali, talvez até num infinito ali, que ele não consegue resolver mais o problema dele, porque ele não sabe fazer gestão. Vira uma bola de neve. Isso. E o empregador, o empresário, ele tem que entender que a legislação não é só para prejudicar ele. Hoje a gente pensa, fez lei para pegar dinheiro, fez lei para o funcionário, fez lei para o consumidor. E não é assim a realidade. A realidade é que o Código de Defesa do Consumidor, o direito do trabalho, ele veio tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, há regras para o funcionário, há regras para o consumidor, mas também há regras para o patrão, para o empreendedor, para o empresário. E o que a gente leva para a empresa? É que você também tem direito, empresário. Você também pode exercer seu direito. Tem que estar dentro das regras. Então, assim, se o empresário soubesse o poder que ele também tem nas mãos, ele teria consultoria jurídica, né? Já iniciava a sua empresa com consultoria. Porque ele tem o direito e ele tem dever também. Na sua área em específico, o que é, ou quais exemplos a gente tem de problemas que são resolvidos nessa consultoria? O que é mais ou menos, o que dá para prevenir? Só para a gente trazer mais para a prática. O que mais acontece? Primeiro, contratação de serviços. Um contrato bem redigido, um contrato bem elaborado, estabelecimento de cláusula.
Por quê? Às vezes eu mando o contrato para o empresário, ele olha e fala, não, tá bom, é isso aqui mesmo. Eu falo, não, você tem que ler. Porque quando o negócio dá certo, Guilherme, ninguém olha para aquilo. Deu certo, resolvemos o problema. Mas quando dá errado, ele pega o telefone e liga, Luciano, cadê o contrato? Como que tá isso aqui? E aí você mostra para ele, nossa, se não tivesse isso aqui, o problema era grande. Segundo exemplo simples, consumidor. O consumidor, às vezes, ele compra esse copo aqui, vai lá e fala assim, eu quero trocar esse copo. Não, mas por que você quer trocar o copo? Espera aí, tem regras, eu não sou obrigado a trocar. Já teve situações que o consumidor vai no Procon, faz reclamação, o empresário descabela, eu falo, calma, não é assim que funciona, tem regras para isso. E o empresário sai vencedor. Eu tive, por exemplo, essa semana, fazendo uma ponte disso que você falou, desculpa, essa semana não, mês passado, uma amiga minha, empresária, comerciante, vendeu um produto com valor agregado alto, importante, aí a pessoa levou o produto para casa, testou, não gostou, quis devolver por tudo e ela acabou entrando numa negociação com a pessoa para devolver. Evita dor de cabeça, né? Muito. Resumindo. Muito. E você sabe até, Luciano, pegando o gancho nisso que o Guilherme falou, e aí é que entra a assessoria jurídica. Por exemplo, dependendo do bem que foi vendido, do produto que foi vendido, não tem garantia. Né? Então, aí entra a assessoria. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma loja que nós advogamos, que o cliente foi lá, comprou, acho que uma calça, experimentou, levou para casa. Depois ele chegou em casa e falou, olha, eu não quero mais essa calça, eu quero trocar. E a empresa falou, olha, você experimentou a calça, você viu ela aqui, levou e quer trocar. Nós não vamos fazer essa troca. E depois Tem que trocar ou arrepender da compra? Tem isso também, né? Mas que seja arrepender da compra também. E aí, olha, vou processar vocês, vou no Procon. Chegou aí no Procon, salvo engano, né, Luciano? Foi no Procon. E aí entra a assessoria. Olha, ajuizou a ação. Ajuizou a ação, né? Olha, Olha, uma calça, né? E aí quando ele ajuiza, a gente Uma fala... calça? Ajuizou. Mas Sabe qual que é tem. os R$1.000? Não, nem isso, nunca, acho que nem a metade disso. E aí, quando ajuiza a ação, o que o empregador nos procura, aí entra a sua, calma, você não tem obrigação de trocar mesmo. Aonde que está escrito isso? Você está segurado, né? Justa, o próprio, com a defesa do consumidor, ele vai assegurar a troca desse produto, ou o direito de arrependimento, como você diz, quando essa compra é online, quando essa compra não é física. Da forma que foi física, é zero. Então, o cliente ali naquele momento fica tranquilo e depois vem a ação. De fato, essa ação é julgada improcedente, a empresa ganha. Então, assim, imagina essa empresa sem essa assessoria jurídica, sem falar a dor emocional, porque o que mais dói na pessoa, às vezes, não é nem o financeiro de uma condenação judicial, mas é a dor emocional, o desgaste emocional que ele tem no ali de 10, quando ele não sabe o que ele está fazendo. Então, é justamente nesses pontos que a assessoria jurídica vai entrar e vai dizer, calma, o caminho não é esse. Ou o caminho é aquele, pode ir. Ou seja, dar essa retaguarda para o empresário e falar para ele assim, cara, vai fazer o que você sabe fazer, que é cuidar da sua empresa. Deixa que a gente vai segurar a parte jurídica aqui e vai te dar esse norte onde você seguir. Então, é mais ou menos por aí que entra a assessoria jurídica fazendo esse trabalho. E quando a gente fala dessa tranquilidade que vocês hoje trazem para os clientes, a gente vê assim na seriedade que vocês trabalham mesmo, né? No profissionalismo. Não é qualquer assessoria, é uma assessoria qualificada e que você vai ter suporte para esse cliente. Isso é importante a gente falar. Acho que dá uma diferenciada boa aí, não é? O medo do empresário hoje é basicamente multas e indenizações. Bater no bolso, mexer no bolso. Bater no bolso. Tanto na parte trabalhista, na parte civil, tributária. Então, assim, o medo do empresário hoje, do empreendedor, são dois: multas e indenizações. E a gente trabalha nesse trabalho, a gente faz esse trabalho preventivo justamente para isso, para evitar que ele tenha esse desgaste, para evitar, principalmente acidente de trabalho, né, Tiago? Tem muito acidente de trabalho, muitas situações de demissão por justa causa que poderia ter sido feita e não foi, por falta de assessoria, e aí entra com a ação trabalhista, reverte isso aí. Muitas condenações, né, horas extras, adicionais de salubridade, periculosidade, enfim, que às vezes ele poderia evitar ali, por falta dessa assessoria, ele não... E aí volta naquele assunto. Às vezes o médico vai tratar a doença, ele não vai curar a doença. Na mesma coisa a advocacia, dependendo do momento que ele procurar, essa doença dele não vai ser curada, essa doença dele vai ser tratada, mas não vai ser curada. E é na prevenção, essa doença dele pode sim ser curada, mas
ser tratada. Talvez não curada, né? Gente, e eu tava dando uma olhada aqui nas redes sociais dos senhores e não tem nem como a gente não falar disso, né? Porque as redes sociais, elas estão num nível que acaba que a pessoa usa, por exemplo, o Instagram de vocês, advogados, e o Thiago também, que é palestrante, para buscar informações. Acaba sendo também uma plataforma de... Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu quero dizer assim... uma plataforma... Vira uma vitrine. Tentando resumir. É isso? Eu acho que todo mundo, né? Quem é que não vive de rede social hoje? A rede social... como que tem uma coisa que chegou e dominou, né? O telefone, né? A gente não vê notícia na TV mais, né? A gente vê notícia na rede social. Inclusive, eu até digo, esse dia eu estava dizendo isso para minha esposa, falando assim, pergunta para os nossos meninos se eles sabem o que é SBT, o que é Band, o que é Manchete, o que é Globo. Não tem. Mas Netflix, YouTube, os streamings sabem. Verdade. O próprio Instagram, TikTok, entendeu? Gente, eu fico escutando as músicas e o povo do isso aqui tá no TikTok, eu nem tenho TikTok. Justamente. Então, eu também ainda não aprendi. Eu tenho TikTok, mas eu não aprendi a usá-lo. Eu precisava até de aprender. Eu tenho um amigo que faz muito vídeo em TikTok, que é talvez até melhor do que o Instagram. Mas eu não, de fato, eu não tenho esse convívio com o TikTok. Mas para você ver o tanto que a rede social hoje ela tá aí, né? E eu, como eu falei, pergunta para um menino de 10 anos hoje se ele sabe o que é SBT, o que é Band, o que é pai. Ele não sabe, ele não é. Nós somos criados assim, né? Na época do Dragon Ball, passava na Band. Gente, mas assim, na época boa, isso aqui que é época de frio pra você comer uma pizza gostosa lá do Coliseu, não é? Vocês já tiveram o prazer de experimentar a pizza do Coliseu ou não? Quem não, né? Boa, né? Inclusive, já saiu uma de brinde aqui pra nós hoje. Se Deus quiser, ué, que é isso? Alô, Cláudio, libera a pizza aí pros meninos, viu? Um abraço a toda a equipe lá do Coliseu, Pizzaria e Choperia. Inclusive, sabores irresistíveis, uma experiência única e não é só pizza, viu? O Coliseu tem, por exemplo... minha boca deixou d'água, que delícia isso aqui. Carne suculenta, arroz soltinho, fritas crocantes, farofinha especial e aquela saladinha fresquinha. Tem pratos executivos, o pessoal pode aproveitar também. E o cardápio digital tá na bio, segue aí, Coliseu, Pizzaria e Choperia, viu, gente? E nesse frio, tudo aqui combina. Hotel Termas, combina ou não combina com frio? Perfeitamente, aquela água quentinha, hein? Que delícia, hein? E você pode já fazer a sua reserva para o seu descanso. Os valores da diária de domingo a quinta, individual 240, casal 370, viu? 370 para casal. De sexta a sábado e sábado para domingo, individual 330 e casal 560. Inclusive, café da manhã. Para você fazer a sua reserva no melhor hotel do Brasil, 99910-3212. Água quentinha, venha descansar no melhor hotel fazenda da região e aproveitar as piscinas de água quente, viu? Entre em contato. Hospedagem para casal a partir de 370, aproveite essa opção. Você pode curtir o seu dia também, aproveite a baixa temporada, use com metade do valor revertido em consumo até dia 31 de maio, viu? Não se esqueça, o melhor hotel da cidade é o Termas Bom Sucesso, um oásis no Cerrado. Pensa num trem bom, hein? Meninas, vocês gostam de viajar? Que isso, não tem quem não gosta. Luciano, muito mais do que eu. O Luciano gosta de viajar de moto, né? Também. Também? Eu já vi que você já viajou de moto. Já rodamos uma parte do Brasil aí. Precisamos de andar mais. Eu tinha um parceiro que era para andar comigo, mas ele... Ele abandonou, ele não vai, não? Ele abandonou. Ele não vai, não. Mas o legal é que... acho que a gente precisa até de viajar para dar uma relaxada, ter uma terapia aí. Sim. E o pessoal da Ama Viagens resolve isso, viu? São top seller Maldivas e eles têm tantos pacotes bons. E aqueles problemas que perrengue de viagem, você não vai ter dor de cabeça, preocupação. Até mal extraviado eles resolvem o problema. Então você tem que confiar. Por exemplo, eles têm agora para Morro de São João, na Bahia, que é um lugar lindíssimo, entrada mais 10 parcelas de 562,77. Lá 5 noites ao incluso e saindo 5.800 por pessoa já com aéreo. Ixi. Então, barato, né? Você vai pagar aí para um casal R$10.000 e já vai ter tudo ao incluso, não vai preocupar com nada.
Vou saindo de Goiânia, bagagem despachada de 27 de setembro a 2 de outubro. Fale agora mesmo com o pessoal da Ama Viagem, meu amigo Gilmar e a Amandinha estão lá para atender você. Esse pessoal é nota 10, né? Nós somos até suspeitos de falar. Vocês são clientes da Ama? Eles são clientes nossos também, então né? pronto. Então a gente sabe do carinho, da dedicação que tanto a Amanda quanto o Gilmar têm. O Gilmar, né? Tanto o Gilmar como a Amanda vem de criações de pais fantástico, né? A gente tem a oportunidade de também... Ali deu uma dupla boa, né, gente? Vamos ser sinceros. Justamente. Então eu tenho a oportunidade de conhecer o pai do Gilmar, né? O Gilmar, que também chama Gilmar, o Moacir, né? A gente também advoga para eles. Então a gente é até suspeito de falar, mas é verdade, a qualidade, o trabalho que eles têm, a dedicação que eles têm são fantásticos. E é bem personalizado, né? O atendimento é diferente. Não é você chegar lá assim, tá todo mundo no bolo comum, atende diferente. Sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. Falar em Javel, deixa eu mandar um abraço aqui pro Moacir, porque tá chegando aí, nem é patrocinador aqui do... Nem é patrocinador do... Ainda não é patrocinador do Só Prosa Boa, mas aqui eu tô no podcast e vou mandar um abraço pro meu amigo Moacir. Faltam 5 dias para a inauguração da nova Javel Veículos. Jataí merecia um presente dele. Seu Delino organizou até o dia de inaugurar a nova Javel. É um presente de aniversário para Jataí. A Javel vai estar de sede nova, mas a cidade que ganha uma loja moderna, à altura do povo, que o povo de Jataí merece. E a Javel é um amor, né? Uma história de amor mesmo com o Jataí, uma história muito bonita. Eu vou trazer o seu Adelino para contar a história da Javel aqui na semana que vem. E é uma história muito bonita. 5 dias para a inauguração da nova Javel. Um abraço, Moacir, um abraço, Márcia, um abraço, família Javel. Que Deus continue abençoando vocês. Sucesso sempre. Abraço para eles. Vamos lá, né? Na inauguração da Javel. Com certeza. Claro. Você vai sair lá de Tecross. Quem sabe? Amarok. Aí, né, Moacir? Vamos lá, vamos ver. Ele vai subir, o Thiago é engraçado, porque ele vai subir no sarrafo, né? Eu vou devagarzinho no Tecross, ele vai lá na Amarok. Só não pode arrochar muito o Moacir, que senão sai de lá mesmo com essa Amarok. Eu brinquei lá que eu queria valer meu gato, mas eu tinha que sair com calma, Moacir. Um abraço, Sandra Javel, obrigado. Esse vende mesmo. Gente, vocês falaram aí de oportunidades. Eu tenho por exemplo, o pessoal da Remax, imobiliária, parceira nossa aqui, eles estão recrutando agentes pessoas que querem trabalhar com a imobiliária, né? Às vezes a pessoa quer vender, quer ter esse primeiro contato, essa oportunidade, eles estão fazendo esse recrutamento. Se você ainda não trabalha com a venda de imóveis, você pode falar com o pessoal da Remax Protagonist, e que você vai ser muito bem atendido. Minha amiga Natália está prontinha para te atender. Você pode chamar a Natália no WhatsApp 629-9654-7766. 99654-7766. Remax. E lá você encontra as melhores oportunidades para vender, comprar, alugar. Remax é a imobiliária que eu confio, parceira aqui do Só Prosa Boa. Gente, vocês já chegaram onde vocês queriam chegar ou tem alguns planos aí pela frente? Tem limite para isso? Acho que não tem, né? Sonhar é importante? Com certeza. Na verdade, nós somos um sonho, né? Acho que Vocês sonham bom? Eu não tinha... nem tanto, né? Eu acho que todo mundo, criança já tem um sonho de jogar futebol. O Thiago jogou bola também. Então, criança a gente tem um sonho de jogar futebol. E depois, na adolescência, a gente começa a pensar, como vai ser meu futuro? Será que eu vou ter uma esposa? Será que eu vou ter uma filho, casa? família, será que eu vou ter né? filho? Né? Então, a gente já vai se preparando para isso. E Deus foi tão bom conosco que nos colocou no mesmo caminho, na mesma atividade. Nós somos de anos diferentes, né? O Thiago é 2 anos mais velho que eu. Apesar de não parecer, mas se não me engano. E Deus nos colocou na mesma faculdade, na mesma sala e na mesma profissão. E eu acho que não tem limite para sonhar, né? Eu jamais pensei que eu chegaria, né, onde a gente está hoje. Tem minha esposa, um beijo, meu amor, para você, inclusive, né? Ele é apaixonado. Tem demais. Aí tem uma esposa, tem meus 2 filhos, Ana Lu e Joaquim. E só de ter eles comigo eu já me sinto realizado, né? Mas Deus ainda foi mais bondoso ainda, que nós temos uma empresa, temos famílias que dependem da gente no escritório. Eu acho que o sonho não tem limite. Eu acho que o sonho agora só vai mudando o objetivo, né? O sonho continua sempre, né? Eu lembro quando nós passamos na prova do OAB. Naquela época não tinha
rede social, né? Nossa, já tô ficando velho, hein? As coisas não eram tão avançadas quanto é hoje. E eu saí dali, tava na casa da minha mãe, tanto eu e o Luciano ainda não éramos casados, éramos solteiros. E saí ali, fui no primeiro lugar que eu fui para comemorar, para dar um abraço, foi lá na casa do Luciano, na casa da mãe dele, a gente foi lá comemorar. E então e não começa, o nosso sonho não começa 2010, 2012, 2014, começa lá dentro da própria faculdade, né? E eu acho que nesse ponto o Luciano tem tanta razão, a gente começou por começar, vamos começar e vamos, como o Luciano falou, eu não... E as histórias são engraçadas, Guilherme. Eu tenho uma história engraçada, porque tanto eu quanto o Luciano, a gente vem de origem pobre. Eu sempre disse, olha, nós somos pobres. E o Luciano era pobre, dificuldade, né? E os pais trabalhadores, muito honestos, mas éramos pobres, né? Fizemos a faculdade com muita dificuldade, né? Era uma faculdade cara. Bolsa e tudo, né? Tinha que ter bolsa, justamente, né? E a gente, dificuldade de comprar um livro, um Vadimeco, que é aquele livro que tem todas as leis, naquela época custava R$100. Eu estou falando de 2006, quando nós entramos na faculdade, né? Então, R$100 naquela época. Livro de biblioteca e Xerox. Então, nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Então, nós dois começamos a desenvolver a advocacia ali na faculdade e as coisas vão fluindo, né? Mas o que eu digo assim, qual que sempre foi o pensamento meu e do Luciano? Subir degrau por degrau. Né? Nunca avançar os degraus. Tudo na vida tem um degrau. E hoje a gente fala muito isso para a nossa equipe, né, Luciano? Que a gente vai fazendo... E às vezes, aconteceu uma situação com um cliente e eu dizia isso para ele essa semana, olha, acho que ontem por telefone eu conversava com ele e falava isso. Eu entendo que às vezes o cliente, o ser humano, ele quer que o advogado chegue e fala, você vai ganhar esse processo, né? Pode ficar tranquilo, deixa comigo. E às vezes, eu e o Luciano, a gente vai um pouco na contramão, não porque a gente é negativo, porque nós somos incompetentes, muito pelo contrário, porque nós precisamos de ser verdadeiro com quem a gente trabalha. Isso é importante, né, gente? Então eu falo que isso nos trouxe até aqui, né? Essa forma verdadeira de trabalhar, mas a gente não foi assim, nós não planejamos, acho que ninguém planeja, né? Não, daqui, é óbvio que nós quando começamos, não, vamos montar um escritório, nosso primeiro escritório era o quê? Uns 20 metros quadrados? Mas mais ou menos. 20 metros quadrados, por aí, né? E depois a gente vai ampliando para chegar onde nós estamos hoje, com sede própria, com toda uma estrutura. Então as coisas foram acontecendo, mas a origem nossa, nós não tivemos padrinho. Eu e o Luciano não teve nenhum advogado que chegou. Não teve o famoso QI? Quem indica? Não, a gente foi... e assim, para você ver, uma turma, e aí com total respeito à turma que formou com nós, acho que foi uma das melhores turmas que o Cesutti fabricou. Foi a turma nossa, eram pessoas fera mesmo. Sendo sincero, o Cesutti fabricou bons profissionais. Eu até desafio, Guilherme, achar alguém da advocacia hoje que prospera que não tenha se formado no Cesutti. Pode ser que tenha, mas Verdade. Os advogados que eu conheço, afirmação. que são de sucesso, são todos Viraram formados case de sucesso, né, amigo? no Cesutti. Eu não conheço. Os professores eram advogados, né? Então, bons advogados, bons profissionais. Eu recebi aqui esse tempo atrás, foi professor há muitos anos, largou de ser professora. Justamente. Kátia, gosto demais da Kátia. Para mim, um monstro. E quando eu falo monstro... no sentido de ser competente mesmo, eu entendo. Monstro em direito do trabalho. Uma profissional muito competente. Foi nossa professora, né? Aprendemos muito com ela, né, Luciano? E é uma baita de uma profissional. E formada no Cesutti, com profissionalismo dentro do Cesutti. Então, nós viemos de uma turma, Guilherme, que era uma turma muito competitiva. Mas eu digo, como eu disse, com total respeito a essa turma, mas para você ver o tanto que a advocacia é difícil, que prosperou na advocacia, que tem hoje, foram eu e o Luciano. Então, para você ver o tamanho do funil que a advocacia vai fazendo ao longo dos anos. Isso não significa que nós somos melhores do que a turma. Significa que nós conseguimos nadar, avançar diante de uma concorrência, diante de um mercado acirradíssimo, que é a advocacia. E foi assim há 20 anos atrás, e vai ser daqui 10 anos, e vai ser daqui 20 anos, e vai ser assim. Então, eu acho que fruto do trabalho que a gente fez. Mas, de fato, não foi algo assim que nós sentamos, escrevemos e seguimos. As coisas foram acontecendo, né? E a gente foi caminhando para isso.
até que hoje acho que acredito que nós conseguimos sim ter uma referência no direito, na advocacia de Jataí. Vocês pensaram em desistir alguma hora? Se fosse uma dificuldade grande, meu Deus do céu, será que nós vamos desistir agora? Teve, senhor? Você sabe, da minha parte não, eu acho também também da sua não. não. Porque as coisas foram se encaminhando de uma certa Se forma, Guilherme, que só foi encaixando, né? aumentando, só foi melhorando. Justamente. Acho que nós nunca tivemos Aquela um frase, ano... a coragem vence o medo, é verdade? E a gente sempre teve. Tem muita, né? Você lembra da situação quando nós ganhamos R$200 um dia? Lembro. 200 cada um, nós fizemos Tinha uma empresa que tinha muitos devedores, e aí, para não alongar muito a história, porque a história é bem... Tinha muitos devedores, nós nós notificamos os devedores que aquela empresa estava com uma promoção ali para renegociação de débitos. E nós fomos até a empresa com a impressorinha, computador, sentamos lá e o pessoal foi chegando, agendamos a hora, fizemos as conciliações ali e muitos pagaram em dinheiro. Sei que no final do dia, quando a gente foi resumir ali, recebendo a nossa porcentagem, deu R$218 para cada um, se não me engano. E a gente olhou um pouco e falou, cara, nós ganhamos R$200 num dia. Eu nunca tinha visto isso. Então, eu falo isso muito, que assim... Nós estamos tendo que R$200 no dia, mas é mesmo, né? Não, e eu falo Eu lembro até hoje que o Thiago chegou em mim e falou assim, velho, nós chamamos de velho, 200, cara, esse negócio aqui é bom, vamos investir nesse negócio, vamos trabalhar nesse negócio. Mas é isso, Guilherme, porque assim, veja, a gente vem de uma, como eu acabei de falar, de uma família humilde, de dificuldades, né, a gente sempre foi pobre, e eu falo assim, a advocacia, ela, primeiramente Deus, né, mas depois a advocacia, ela nos deu a oportunidade que eu acho que eu não teria na minha vida, eu também acho que talvez o Luciano também não, né? E olha para você ver como que as coisas são importantes. Em 2008, que você passou no concurso... Da prefeitura, não, foi? Aquele que nós passamos do presídio. Do penal lá, policial penal. Policial né? penal. O Luciano até iam chamando por ordem alfabética, então a letra L, a minha T, ele foi chamado ali no meio, ele já tinha ido em Goiânia, nós havíamos passado junto no concurso de polícia penal. E o Luciano já tinha ido até Goiânia fazer, acho que o teste físico, né? Psicológico. Fez o psicológico, e o Luciano estava esperando para ser chamado. E eu tinha, naquela semana, o Luciano tinha feito um concurso público, ainda não tinha sido chamado, e eu tinha feito uma entrevista num sindicato. E também ainda não havia sido chamado, não sabia se tinha sido aprovado ou não. E na semana, que acho que seria decisiva para nós, o Luciano é chamado para o concurso público, para assumir, e eu sou chamado para o sindicato. E aí a gente remoe essa ideia de ir para a polícia penal. E os dois trabalhos acabam sendo base para que a gente monte a advocacia. Né? Quando eu entro ali no direito do trabalho, quando eu começo então, se tivéssemos, talvez, como o destino vai encaminhando as coisas, né? Se a gente tivesse ali assumido o concurso, talvez nós nem estaríamos gente, que engraçado, aqui hoje. E o que vocês fizeram? O que vocês pensaram, assim? Vocês colocaram na balança, jogaram na mesa? Nós estamos falando de dois meninos, naquela época, 18, 19, nem, a gente mais. formou 20 anos. Então, assim, o que você pensa com 20 anos? Né? Você não tem família, você não tem mulher, você não tem filho. Então, qualquer coisa que via, ele estava... Era lucro, né? Era lucro. Então, mas aí o destino nos tira dali e nos leva para caminhos que levam para a advocacia. Então, como isso foi importante, como isso somou para a gente, né? Talvez nós poderíamos estar até hoje lá, né? Acomodados, né? E o destino nos levou para a advocacia. Teve história assim que vocês se emocionaram? Na advocacia? No trabalho de vocês. É um sofrimento atrás do outro, todo dia. Mas assim, uma situação que me marcou muito, muito mesmo, foi aquela transição de nada para advogado. Por que eu falo transição? Porque quando você termina a faculdade, você é bacharel em Direito, você não é nada. Você é um bacharel em Direito, você não é advogado, você não tem título para nada. Aí nessa transição de aprovação na OAB, essa aí acho que essa marca, é a pressão que todo advogado sente. Parece que é a marca transitória na vida da gente. E eu acho que depois também, tanto para mim quanto para o Luciano, é a sede própria, né? Que também uma série de portas que foram se fechando nos levaram para a sede própria, porque nós não queríamos sede própria. Nós achávamos que ter uma sede própria era... E diga-se de passagem, ficou muito bonita.
Eu gosto mais de né? lá beber um café. Então, Tô precisando fazer isso. e vai lá, é Será sempre bem-vindo. bem-vindo. Semana que vem estarei lá para tomarmos um café. Vai mesmo. E aí, o que acontece, Guilherme? Nós estávamos já há 12 anos, eu acho, no imóvel alugado, e o imóvel já antigo, né, da década de 70, 80, o imóvel já bem antigo, nós precisávamos de reformar aquele imóvel. Mas o ponto, o lugar que nós estávamos, nós éramos muito apegados, porque era na esquina ali da Rio Verde, né, logo abaixo do Artipão, um local bem situado, bem colocado. Então a gente tinha aquele apego de talvez se saísse dali, aquilo talvez daria um problema para nós, porque a gente perderia a referência de geolocalização. E a gente faz uma proposta para o dono do imóvel, né, Luciano, olha, a gente reforma esse imóvel por conta nossa. E aí ele tem um entrave, ele até pede um reajuste de aluguel, a gente até aceita, mas ele não aceita fazer com um contrato de aluguel com tempo maior. E nós também não íamos aceitar jogar um valor financeiro ali sem que tivesse um respaldo de um tempo maior. Então a gente acaba que não dá certo, né? E fala que vai entregar esse imóvel. E a gente começa uma peregrinação em Jataí para tentar alugar. E simplesmente não consegue, né? A gente até acha alguns pontos bons para alugar, mas com um valor financeiro altíssimo. 10 mil, 12 mil, 15 mil aluguel aqui, cara. de aluguel, sabe? Já está aí fora de base. E então, as portas que nós tentávamos ir para alugar foram se fechando, até que a gente falou, olha, não vai ter jeito. O Luciano já estava com o empreendimento, fazendo esse empreendimento, e depois ele volta atrás e fala, Thiago, então eu vou deixar de fazer esse empreendimento, você vem, a gente entra sócio, modifica esse empreendimento e monta o escritório aqui. E foi a melhor coisa que aconteceu. Então, acho que além do início da advocacia, o que marca a transição do Costa e Luz é quando a gente vai para um prédio com a sede própria, com estrutura, né? E sabe o que aconteceu? Nós construímos, nós não tivemos sofrimento, graças a Deus, financeiro, estamos com a sede grande, própria, sem dívida, e mudou. O Costa e Luz Advogados é outro depois da sede própria. Então, acho que essa sede própria marca muito a gente, porque ela faz com que a gente avance, a gente suba um degrau, a gente avança um patamar. E também, vocês planejaram isso? Não, aconteceu. As coisas nos levaram para essa sede própria, e quando a gente nós estávamos com a sede própria. E aquele medo que principalmente eu tinha, vamos colocar um dinheiro aqui e vai ficar parado, porque a gente esse dinheiro não vai girar porque ele está parado, né? Mas foi a melhor coisa que nós fizemos, né, Luciano? Uma coisa ruim levou uma coisa boa. Levou uma Que coisa legal boa. isso, né? E como é que é trabalhar tanto e ainda dá tempo da família, de cuidar dos filhos? Como é que é isso? Tem que dar, né? Tem que dar, não tem jeito. A gente é pai, a gente é investidor, a gente é marido, a gente é sócio, a gente é advogado. É amiga, a gente irmã, é palhaço, filho. tem que brincar com as crianças, então tem que dar, Guilherme. E assim, às vezes é difícil, né? Mas a gente tem que lembrar que nós temos responsabilidades também, não só para com o nosso cliente, mas nós temos uma família que a gente tem que dedicar, a gente tem que tirar um final de semana, de vez em quando a gente dá uma escapadinha, faz uma viagem rápida, às vezes a gente vai fazer um congresso para estudar, leva a família junto. Que legal isso. Tem que ser. E assim. é bom que vocês aprenderam isso, como se diz, na prática, né? Não tem jeito. Isso não é uma receita pronta. Não tem. Né? Tem que ter equilíbrio, não é isso? E eu acho que tanto eu quanto o Thiago, Deus nos abençoou muito com nossas esposas, né? São mulheres compreensivas, companheiras, né? Parceiras. Fantástico. Isso é verdade. Então a gente não pode... na verdade, eu acho que eu e o Thiago nós não podemos reclamar da vida que nós temos, né? De forma alguma. Nós A gente até conversava isso. Nós fomos bem, a gente sempre acha, mas sempre falta. É igual quando você compra a moto. Você tá a pé na chuva. Se eu tivesse uma moto aqui, ia ser muito melhor, aí você compra a moto. Aí passa uns dias, começa a chover. Nossa, se eu tivesse um carrinho 1.0 que fosse, ia ser bom. Aí você compra o carrinho. Não, agora tinha que ser uma caminhonete, porque o carro já não dá para ir na fazenda. Então, assim, o ser humano, ele é sem limite, né? Ele nunca está satisfeito. Então, a gente tem sempre que querer buscar mais mesmo, mas tem que ter esse ponto de equilíbrio. Justamente. Senão a coisa não flui, a coisa não vai, Guilherme. Quero aproveitar para lembrar que tudo vai fluir se você procurar a Verto Crédito Imobiliário para tomar decisão quando você for comprar o seu imóvel. Porque as melhores decisões começam com a melhor taxa. Na Verto, você tem acesso às taxas atualizadas dos principais bancos, com orientação clara para escolher a opção que vai fazer mais sentido para o seu objetivo.
Menos dúvida, mais segurança e crédito do jeito certo. E o meu amigo Écio Mendes Filho é o cara para resolver isso. Ele crédito imobiliário, financiamento com as melhores taxas, plataforma multibancos, simule seu crédito pelo WhatsApp que eu vou te passar agora, não precisa nem sair de casa. Vai lá tomando decisão, quer fazer o seu investimento, 64 99306 5021, 99306 5021. Agora, se você for igual aos meus convidados de hoje e tiver uma fazenda e precisar cuidar bem dela, né? Porque aqui os dois é fazendeiro, graças a Deus. Eu quero indicar para você um pessoal muito bom que hoje, era antiga Pré-Forte Pré-Moldados, que agora é Pré-Motec Pré-Moldados. Eles têm toda a estrutura, inclusive bebedouro de 2.000 litros. Você pode solicitar o orçamento também para bebedouros maiores, os alambrados. Ele deixa lá a cerca com os postes completa, feitinha, bem arrumada. E outra coisa, importante nesse projeto aí, e eles estão trabalhando fora de Goiás, já com a construção dos confinamentos, né, dos currais, tem os barracões com estrutura pré-moldada. O povo é bom demais. 999590572 3636-3986. Um abraço ao Felipe Carvalho e toda a equipe da Premotec, que é a antiga Pré-Forte Pré-Moldado. Só mudou o nome, mas a qualidade é a mesma. Eles fizeram os pilares de sustentação da cobertura do escritório, foram eles. Então você aqui já tem... o Merchan já tem testemunha já do trabalho. Gostou do prazo? O que vocês acharam do Tá lá até hoje, né? Tá funcionando, tá? Não é isso, mas foi bom. Mas entregaram, prazo, cumpriram o prazo, entregou certinho, o tamanho certinho. Bom, hein? Foram lá, montaram. Pessoal, nota 10. Muito bom. Então, um abraço pro pessoal da Premotec. Agora, meninos, está chegando aí o Dia dos Namorados, né? E aí, todo mundo quer comprar um presente para não errar no preço, no bolso e também no gosto da pessoa amada. Moda linda, preço leve, do jeitinho que você merece, só com a minha prima Wênia, da Cabocla Moda Feminina. Estilo, casual, não importa que jeito for o seu amor, o presente está na Cabocla Moda Feminina. Uma roupa mais linda do que a outra. Você pode falar com a Wênia no 999967783, na Rua 1, quadra 2, lote 20, Conjunto Rio Claro 1, pertinho do Coliseu. Você vai ver, e não precisa nem de ir lá se não quiser. Pode mandar o WhatsApp que a Wênia manda entregar e você vai fazer feliz o seu amor, viu? Roupas lindíssimas, estilo ou casual. Você pode falar com o Enia, moda linda, preço leve, do jeitinho que você merece. A Enia e o Vinícius, o Vinição. Obrigado aí pela parceria, obrigado. Você conhece ele lá do Guerini? Sim. Então, um parceiro nosso aí também, do Só Prosa Boa. O que vocês diriam para os jovens? Assim, vocês também foram jovens quando começaram. Qual que é a mensagem que você deixa para quem está começando a assistir a gente, ouvindo aqui dois amigos, praticamente dois irmãos, criados em barrigas diferentes, mas o que vocês diriam para o pessoal que está assistindo? Só antes da mensagem, você conhece depois do Silvio Santos alguém para fazer merchan tão bom quanto o Guilherme? Não, ele já entra, né, já pega a fio da meada ali. O Silvio Santos já morreu. Eu não conheço depois do Silvio Santos alguém tão ele rachou o bico, né? Para fazer merchan igual o Guilherme. Ele é fantástico. Mas fantástico de verdade é o pessoal da Intelecto Contabilidade, sabe? Porque tá acabando o prazo a fazer declaração do imposto de renda. Todo mundo fica aí com a corda no pescoço. Tenho certeza que vocês orientam bem os clientes, mas tem gente que não está orientado, viu? E o povo é tão inteligente, porque, assim, da Intelecto, é tão inteligente a contabilidade que tem Intelecto até no nome. E ainda eles ajudam você a pagar menos imposto na reforma tributária. O contato para você... E eles vão fazer outro congresso agora de reforma tributária, viu? Eles estão acelerados lá para te atender bem, horário de atendimento. Cada cliente é recebido com atenção, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h. E... depois do almoço, de 1 até as 17h30, na Dorival de Carvalho, 1571, na Vila Santa Maria. 99965-4068. Deixou para a última hora, né? Criatura, então corre para Intelecto, que ainda dá tempo. Ivanil está te esperando. 9965-4068. Um abraço a toda a equipe lá. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Fala, meninos, agora. Guilherme, juventude. Eu acho que a juventude ela precisa de ter um pouco mais de querer se desafiar, sabe? Tá todo mundo muito acomodado mesmo, né? A juventude muito acomodada, isso a gente tem que falar, né? A gente passou por experiências negativas, principalmente com estágio.
o despreparo do aluno, o desconhecimento do aluno, falta aquela gana, aquela vontade de aprender. Né? Na verdade, hoje em dia os jovens querem ter um salário, né? Eles não querem adquirir o conhecimento. Não. E isso preocupa um pouco a gente no futuro, porque nós vamos ter que parar. Uma hora eu vou ter que parar, não vou conseguir trabalhar mais. E como vai ficar esse futuro? Né? E principalmente, né, Luciano? A gente até fala muito isso. Eu até falo muito pro Luciano. Já imaginou se nós tivéssemos aqui um Thiago e um Luciano nesse escritório, né? Esse interesse, essa vontade que a gente sempre teve pela advocacia, essa curiosidade, né? Esse objetivo de pegar a coisa e fazer. Então, acho que o conselho maior é esse mesmo. Aproveita as oportunidades, né? Esse dia eu estava num lanche e tinha 3 alunos de direito e eu só vi que era direito porque a conversa deles atrás de mim era o seguinte: a gente está formando, se a gente ganhar 3.500, entrar para o escritório, trabalhar de segunda a sexta, ganhar 3.500 por mês, tá bom. E eu ouvindo... Sonhar grande sonho, você entendeu? Trabalho. E eu ouvindo aquilo e pensando assim, quando é que eu formei, e eu tinha esse pensamento, meu pensamento era, eu quero ser o advogado referência da área, nosso escritório você vai tá ser... faltando sonhar, amigo? Não sonhar, mas como, eu acho que querer, né? O querer é até maior do que o sonhar, né? Porque eu posso até sonhar, mas eu preciso de querer. Eu acho que tá faltando isso, sabe? E de um mercado cheio. Sim. Né? É a questão do imediatismo, né? Os jovens hoje têm tudo no telefone, eles têm tudo da hora que quer, assiste o filme na hora que quer. Eu vi um meme esse dia pra trás, o povo falava assim: eu sonhava em ganhar 3.500 não paga nem a compra do mês lá em casa, o povo falando, né? Achei engraçado isso, né? Mas com R$3.500 hoje, você, por exemplo, compra uma telha termoacústica lá da Vale Construir, que é o trem melhor que tem no mundo. Vocês sabem, você viu que trem chique aquilo? Vocês usaram no escritório já? Usamos. Sim. Gente, eu achei muito chique, porque a Betânia, ela vende as telhas térmicas termoacústica, né, da Vale Construir, e ela tá com tudo, bombando, e agora tá fazendo promoção até de piscina. Tem lá material resistente, tem uma piscina de 500 litros por R$349,90. Não tem muito espaço aqui em casa, quer fazer um espaço para as crianças brincarem? Olha que oferta imperdível. Piscina de 500 litros, R$349,90, ou ainda a de 1.000 litros, R$590. Muito legal. E aquela loja vende de tudo. Ela vai montar nessa parede aí um painel daqueles... desse painel que a gente tem, mas só que é acústico, né? Eu achei muito legal também, uma opção que ela tem lá, e é todo nesse material que ela trabalha. Você pode conhecer o site do pessoal lá, da Vale Construir, é www.valeconstruir.com, 996090926. O que você ia falando? Colocar na sala de reunião do escritório. Né? Muito legal. Ela vai fazer aqui a instalação desse painel, e nós já fizemos alguns testes, muito legal. E assim, é muito rápido para montar, né? Porque a estrutura vem pronta, ela já do tamanho certinho, não tem bagunça, né? Então é bem legal. Café Abelha, ela tem café, né? Lá no escritório. Vou lá beber Café Abelha. Sei que Café Abelha, que café gostoso tem lá. Acho que é Café Abelha mesmo. O café que tem lá. No escritório. Café Abelha não é sabor de café, é sabor do bom café. Um abraço a toda a equipe aí do Café Abelha. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Tem mais abraço a me mandar aqui. Tem um amigo meu, e aí vai de encontro com essa área que vocês estavam falando de advogado, de cuidar do povo. O Pedro Lima, ele é engenheiro ambiental. E aí a gente está ouvindo muito falar sobre... mineração, então ele tem feito também um ambiental na mineração. Ele te ajuda a obter a licença ambiental, mineração, você pode evitar multa, embargo e prejuízo, e mais de 15 anos de experiência, viu? A mineração ilegal pode trazer prejuízos, embargos e penalidades severas. Por outro lado, o garimpo regularizado garante mais segurança, credibilidade e tranquilidade para operar. Com esse licenciamento ambiental adequado, todas as autorizações são retiradas. É melhor prevenir do que remediar. E o Pedro é um bom médico, ou melhor, um bom engenheiro. Um abraço, Pedro, e toda a equipe aí. Obrigado pelo carinho e pela audiência sempre. Nosso parceiro aqui do Só Prosa Boa, nosso patrocinador, que eu vou falar o WhatsApp dele agora para você. 629-9975-1873. Viu? Um abraço ao Pedro e toda a equipe aí, parceiraço nosso aqui do Só Prosa Boa.
Eu preciso também fazer um agradecimento para o Thales Coelho, Thales Delivery. O Thales tem a melhor filé parmegiana de Jataí. É bom demais. Tem um camarãozinho internacional bom também. E ele tá fazendo caldo nesse friozinho. Você pode pedir, pesquisa no Instagram, Thales Coelho, que você vai ver que trem chique. E agradecer também a Inovatis Engenharia. Energia solar também não é o futuro. Já chegou, né, gente? Tudo tem energia solar. Às vezes a gente tem problema porque não sabe em quem confiar para fazer o projeto. E o pessoal da Inovatis ainda está fazendo uma promoção agora para quem fechar até o dia 30. Quem fechar até o dia 30 o projeto com o pessoal da Inovatis, o pessoal vai concorrer a voos panorâmicos lá no encontro dos carros antigos, na Jaca. Legal essa promoção, gostei muito aí. Um abraço ao Lélio, que começou esse projeto há muito tempo e agora, inclusive, faz aí projetos para grandes hospitais em Brasília. O cara está no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, em vários lugares, trabalhando muito. Parabéns lá. Obrigado ao Lavitra, Clínica Ceosp, a minha amiga Vinícia, e todos os nossos patrocinadores e parceiros aqui do Sua Prosa Boa. Cuidar dos cabelos, faça igual o Thiago, cuide do cabelo. Na Emanuela Camargo. Nem cabelo eu tenho. Mas eu cuidei, eu fui lá e falei assim, Manuel, tô querendo dar uma lavada no meu cabelo. Ela falou assim, vou fazer um smooth sinérgico. Eu tô precisando ver se a Manuela não tem jeito de pôr cabelo. Tem, Manuel também, você é um loirinho. Mas o Luciano tem muito cabelo. Luciano, você pode fazer um trem que eu fiz lá, chama smooth sinérgico, muito chique. Tinha mais. Tinha, mas também o Thiago, não ficar perto do Thiago, o cabelo cai. Nós tínhamos uma foto, tinha uma foto de uma revista aí que esses dias ela voltou a reaparecer, eu assustei. O telhado tá abrindo. Não é nada, porque o povo daqui a revista faz uns Photoshop bom, que o povo lá quer saber quem que edita que as fotos. Menino do céu, é um povo lá, que é isso, um povo bonito? Gente, eu quero agradecer vocês. Obrigado pela parceria, pela amizade. Eu considero vocês meus amigos de verdade. Não de hoje, mas assim, de um bom tempo que nós já temos nossa convivência, inclusive sempre me incentivando. Agora não o Guilherme apresentador, mas a pessoa física mesmo, né? Agradecer pela amizade, desejar que Deus continue abençoando vocês dois, dando prosperidade, saúde, principalmente para a família. Muito obrigado por serem meus amigos, principalmente por serem os profissionais que vocês são. Uma alegria recebê-los. Sucesso. Deus abençoe. Obrigado, Guilherme. Você vai ficar aqui conversando até meia-noite. Meu pai gosta muito do Guilherme. Eu também gosto muito do seu pai. E na época que meu Então pai tem mais seu pai, gente. Passa raiva mais. Meu pai estava na ativa, ele sempre aproveitar. Depois você manda um abraço pro meu pai. Meu pai é um fãzaço do Guilherme. Também, né, Guilherme? Veio lá de baixo, foi trabalhando e chegou aonde está hoje, fruto do seu trabalho, do seu sucesso. Então a recíproca é verdadeira. Né? Porque eu não falei pro meu pai que eu viria aqui hoje, né? Ele tinha falado assim, manda um abraço pro Guilherme, que eu gosto mais do Guilherme. Eu também gosto muito dele. Onde que eu vejo ele, eu sempre o cumprimento, abraço ele. Às vezes até passo vergonha nele. Eu lembro do Guilherme na TV Jataí. Nossa, eu comecei com 16 anos na televisão. Menino. Você acredita? Eu olhava aquele Guilherme. Ele era até magrinho, né? Guilherme, para nós é que é uma honra, é uma satisfação estar aqui contigo. Não é só pela audiência, mas pela sua pessoa também. Nosso vereador aí em Jataí agora, né? Então, além de tudo tem isso, né? Tem uma missão aí que é cuidar da população jataiense aí, servir, né? Nós todos estamos aqui para servir. Justamente. Né? Então também te parabenizar pelo seu trabalho, pelo que você desenvolve no município, pelo que você desenvolve aqui no podcast. Tá? Quero mandar um abraço para nossa equipe lá do escritório também, do Costa Luz Advogados, que sem eles nós não estaríamos aqui hoje. Gente, e como é que faz para ter contato com vocês? Se o pessoal estiver assistindo aí quer falar, não, gostei daquele advogado, quer tomar um café com ele, tem jeito? Estamos nas redes sociais, né? Nas redes sociais tem o 3636-9523, é o telefone do escritório, também tem o WhatsApp lá. Então, nesse número? No próprio número, no 9523, tem o nosso WhatsApp. E será um prazer receber qualquer um que nos procure. Eu falo que a gente tem que aprender a fazer da nossa profissão um dom, né? Ou talvez o dom é a profissão, mas fazer com que, através da sua profissão, você possa ajudar o maior número de pessoas possível que você puder fazer através dessa profissão. Então a gente está à disposição para ajudar quem puder. E às vezes é ajuda mesmo, né? Tem muitas vezes que a pessoa está com um problema ali, você sente a dor dela, você ajuda e depois, muitas vezes, nem não recebe honorário. Sim. Mas
você ajudou. Então, acho que esse é Usar uma o das- talento que Deus te deu para transformar a vida das a- pessoas. através da sua profissão. É Então, a verdade. gente Eu acredito tá- que política também é isso. A arte de poder transformar a vida das pessoas. Sim. Paulo do Vale, ex-prefeito de Verde, esteve em Jataí essa semana e ele falava isso e eu assim, a gente tem que aprender com os bons, né? O Paulo do Vale foi o cara que mudou o patamar de Rio Verde, assim, sarrafo alto, né? Justamente. E aí ele falava assim, depois de Deus, o poder que pode transformar a vida das pessoas é a política. Achei muito interessante aquela frase, porque a gente às vezes não tem dimensão da responsabilidade que a gente tem, né? E vocês têm, além da responsabilidade, uma missão muito bonita, confiada por Deus. Justamente. E o Paulo do Vale é um cara que fala assim, pensou fora da casinha, né? Com uma visão, um futurismo que, olha que tá Rio Verde. Acho que a segunda é a maior economia de Goiás? Economia, ou sim. Então você vê ele E a transformou população também está bombando. tudo, Né? Então, né? Nós temos clientes que tem loja aqui, tem loja em Rio Verde, a mesma loja, o mesmo nicho, o mesmo jeito de trabalhar e é uma realidade. Eu não estou aqui querendo Inclusive ofender faturamento. Jataí, pelo amor de Deus, eu sou criado aqui. Mas que vende 3 vezes mais do que vende Jataí. Então, para você ver o que virou Rio Verde, né? Uma capital do interior, né? Isso fruto da visão que o Paulo teve, né? vamos embora, a gente tem que pôr o podcast no ar. Bora. Sim. Um abraço. Fiquem todos com Deus, um beijo no seu coração. Volto segunda-feira com mais só prosa boa. Tchau, meninos. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau.